unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Lívia Alves e esse é o canal Lado Pano. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a segunda temporada de Sex Education. Primeiramente, gostaria de pedir desculpas pela minha falta de atenção. Eu não sabia que o dia do lançamento da série ia ser no dia do lançamento do meu vídeo. Pra mim, é lançado aqui, tipo, sei lá, um mês, dois, enfim, eu não sabia. E eu acabei gravando um vídeo sobre a primeira temporada no dia do lançamento da série. Mas tudo bem, pra compensar, eu assisti a série inteira no dia do lançamento do vídeo pra fazer um novo vídeo pra vocês. Na segunda temporada tem uma coisa muito importante, que é que diminui o número de consultas com o Otis. Porque a mãe dele começa a fazer consultas na escola. Então é um tratamento que é de graça, que eles podem falar com um adulto, que é uma pessoa que é mais responsável, digamos assim, do que o Otis. Infelizmente, na segunda temporada, como eu almejava, eles ainda continuaram com os mesmos problemas que eu falei no vídeo anterior, que tá aqui no card. A série, ela continua tendo aquela pegada de falar sobre assuntos muito importantes, mas ainda assim, o humor continua muito fraco e muito forçado. A série, ela tava indo muito bem até mais ou menos o meio dela. Eu tava muito empolgada com a série, não vou mentir. Tanto que eu tava mandando vários áudios pros meus amigos falando, nossa, você tem que assistir e tal. Porque a partir de um momento da série, ela começa a se basear muito nos clichês de filmes adolescentes. E isso acaba dando uma quebrada na parte que seria tão legal da série, que eles poderiam trabalhar de uma forma melhor, que seria a parte do humor. Fica tudo muito maçante, não maçante, mas tipo, fica tudo muito fácil de prever. Chegou um momento da série e antes da coisa acontecer eu já tava falando, tipo, aposto que vai acontecer tal coisa e tal coisa. E acontecia exatamente a mesma coisa, porque é clichêzão de filme adolescente. Isso me decepcionou um pouco, eu não vou negar. Mas entrando nas partes que eu acho que foram importantes, eles abordaram uns assuntos que eu gosto bastante, que seria como eles abordaram na parte anterior, mas não com tanta força quanto agora, seria a questão da rivalidade feminina e também da união entre as mulheres. Nesse assunto entrou na minha lista de cenas favoritas da série, uma das cenas que é a cena do ônibus e também delas conversando. E você vai entender isso quando você assistir, porque eu não posso falar, porque senão seria um puta do spoiler. É uma parte que é muito importante. Outra coisa que eu achei muito interessante é que a série, de uma forma muito sutil, em um momento específico, não foi uma coisa que abordaram muito, eu acho que seria legal se falasse mais sobre o assunto, é que elas falam sobre a sexualidade. Infelizmente, provavelmente foi um problema com a dublagem, não sei como é que tava em inglês, porque eu tava assistindo dublado. Eles usaram o termo assexuado, que seria um termo errado pra falar sobre os assexuais. Mas tirando esse ponto, faz muito sentido eles falarem sobre isso, porque o tempo todo a série fica falando sobre sexo, sobre a violência sexual que o corpo tem, entendeu? Não a parte de ser, né? Mas a parte de que o corpo, às vezes, ele funciona, só que fora do nosso comando. E o começo da série é exatamente sobre isso, como às vezes a gente não consegue controlar o nosso corpo, porque ele tá querendo uma coisa e a gente não tá, e a gente dá pra ele automaticamente, ou a gente não quer dar e acaba dando. Eles falam muito sobre essa questão de lidar com o seu corpo, de lidar com o seu sexo. Eles abordaram também bastante sobre bissexualidade. Tem uma leve menção à pansexualidade ali, só que não direto. Tem uma personagem que fala que gosta de pessoas e não de genitários. Eu vou considerar pansexual porque é uma conversa entre duas pessoas que ambas estão se sentindo estranhos com a própria sexualidade, mas no caso, enquanto um fala verbalmente eu sou bissexual, eu acho que eu sou bissexual, coisa do tipo, a outra ela não fala verbalmente isso. Então meio que fica em aberto qual seria mesmo a sexualidade dela. Ela pode ser, por exemplo, uma pessoa demissexual, pansexual ou coisa do tipo. Mas pra minha própria felicidade pessoal, eu vou colocar ela como pansexual e é isso. Quebraram um pouco a ideia do Otis ser uma pessoa tão perfeitinha, isso eu achei interessante. Eles colocaram o Otis como uma pessoa que tem conflitos, porque ele tava muito duro pra um adolescente. Apesar de ele ter alguns conflitos no decorrer da série, não foi nenhum conflito que fosse, sei lá, grande. Esse é o momento que ele começa a entrar em um conflito, não só quanto a própria disposição sexual, a própria forma de transar, por exemplo, mas também ele começa a entrar em conflito com questões emocionais. Isso é uma coisa que já tinha no começo, mas que agora tem mais forte, ele lida com isso, ele aprende, leva vários tapas na cara. E tem uma coisa que me incomodou muito, e essa eu vou ter que citar, é um pouco de spoiler, então se você quiser, bate a teclinha aí do lado umas 3 vezes pra você passar mais pra frente. Mas tem uma cena que tem uma festa, e nessa festa o Otis, ele bebe pra caralho, e ele começa a falar muitas merdas, ele começa a falar umas besteiras, algumas coisas eu acho que foi até bom ele falar algumas coisas, porque tem um momento da vida em que você tem que soltar o que você tá sentindo, e ele fez aquilo naquele momento. Mas tem uma coisa que me incomoda nisso, porque isso volta pra aquele negócio do clichê que eu falei anteriormente. Por que todas as séries tem que acontecer uma coisa que seja altamente vergonhoso pro protagonista ou pra algum colega do protagonista? Eu acho isso muito errado, porque isso não é uma coisa que acontece tanto rotineiramente. Pode acontecer alguns vexames do seu coleguinha, o seu, pode acontecer, mas isso não é uma coisa que é rotina, sabe? Eles sempre colocam como rotina. Todos os protagonistas ali passaram por uma coisa super vergonhosa, ou que fosse considerado socialmente super vergonhosa. Eu achei legal que nessa temporada a mãe dele teve que lidar um pouco com a vergonha
vergonha que ele passa. E isso eu achei sensacional, porque a mãe, ela nunca percebe que ela tá fazendo o filho passar vergonha e que ela tá falando coisas que não seriam muito legais ela falar com o filho, sabe? Não que falar sobre sexo com o seu filho seja errado, mas tipo, ela passa muito dos limites. E nessa temporada, ela teve que lidar um pouco com a vergonha que ele passa, passando a vergonha a ela mesma. Isso é uma coisa que eu achei interessante, porque finalmente ela teve uma luz na mente dela. Ela finalmente sentiu um pouco na pele o que o filho tava passando. Dá pra notar que ela dá uma amenizada nas conversas, no vocabulário. Como eu disse antes, eu acho que a parte que me deixou mais feliz, que eu achei mais interessante dessa série, é a cena em que rola a questão do empoderamento feminino, que mostra a união das mulheres. E anterior a essa cena, que é basicamente a causa disso, a gente tem uma cena de assédio que ela geralmente é muito ignorada no mundo. E que aqui no Brasil a gente teve coisas semelhantes e acontece constantemente, coisas semelhantes a essa, mas aconteceu aqui na Avenida Paulista de um cara se masturbar e gozar a mulher no ônibus. Isso é uma coisa que é, tipo, muito recorrente e que geralmente não levam a sério. Esse cara, por exemplo, que foi aqui em São Paulo, foi aqui na Paulista, eu li que ele já tinha sido acusado desse tipo de assédio 12 vezes. Eu nem sei se ele foi preso, na verdade, porque foi tanta repercussão, tinha tanta gente defendendo ele, isso me incomoda muito. Fala também sobre a relação dos homens acharem que o próprio pau é o centro do universo, então, tipo, é uma série que ela vai abordar vários assuntos interessantes, mas que ela pode se tornar maçante com o tempo. Eu confesso que teve algumas partes que eu tava achando muito vergonha alheia, que eu achei muito zoado, que eu achei desnecessário. Eu sei que esse tipo de série, ela abraça muitas pessoas, que muita gente gosta desse tipo de humor também, mas eu pessoalmente não curto. Acho que em alguns momentos os personagens saíram muito da personagem mesmo, fizeram coisas que tava bem claro que não seria a cara daquela pessoa fazer. Eu tô dizendo que isso não acontece, mas com quase todo mundo ali aconteceu em algum momento. Mais uma vez, eles não deixaram a desejar na questão de falar sobre sexo e sobre questões sexuais, apesar de não terem falado tanto quanto na primeira temporada, né? Falar sobre isso ficou uma coisa bem abrangente. Eles falaram, como eu disse, sexualidade começou a ser uma coisa abordada agora, coisa que não era abordada na primeira temporada, não com tanta ênfase, não mostrando a pessoa quando ela começa a se sentir atraído, como ela se sente, enfim, essas coisas não aconteciam e isso acontece nessa temporada. Minha nota pra essa temporada fica mais ou menos entre uns 7 e 8. Eu não vou colocá-la tão baixo, apesar das minhas críticas, porque eu acho que ela aborda assuntos que são importantes e que as pessoas têm que ter conhecimento. A série coloca isso de forma cômica e bem simples de entender, então eu acho que isso é uma coisa que tem que ser levantada, é um bônus. Eu recomendo que assistam totalmente, é uma série que ela fala sobre assuntos muito importantes e que, apesar de algumas séries estarem falando sobre isso atualmente, já estão tendo mais abertos a esse tipo de assunto, nenhuma fala tanto sobre ele quanto Sex Education. É uma série que pega todos esses assuntos que são especialmente jogados de lado quando se trata de séries ou filmes adolescentes, e ela fala sobre isso com seriedade. É um bagulho que é assuntos que são de relevância, que as pessoas têm que entender, porque a gente já tá numa época que não cabe mais você ignorar essas coisas. Então sim, eu recomendo que assistam, é uma série muito interessante. Talvez você ache maçante algumas partes, como eu falei, ou talvez não, talvez você goste também dessas partes. Mas por via de dúvidas, vá assistir a série. Assiste já o primeiro vídeo que eu fiz sobre a primeira temporada da série, que tá aqui no card, e também pegue outras indicações de séries disponíveis na Netflix, que também vai estar aqui no card. Só pra enrolar mais um pouquinho, eu vou colocar as coisas também de animes, Yuri, algumas coisas assim, pra vocês terem mais conteúdo pra assistirem. E é isso, unicórnio. Se inscreve no canal, por favorzinho, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Já assistiu essa temporada, já assistiu essa série? Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre ela. Indique séries também pra eu assistir, pra poder fazer mais vídeos pra vocês. Me siga nas outras redes sociais, principalmente o Twitter e o Instagram, que é onde eu sou mais ativa. No Instagram nem tanto, mas no Twitter com certeza. Ative as notificações pra você não perder nada. Até o próximo vídeo e tchau!